Olá pessoal, Ednei Mesquita, deste podcast Freud Explica e da APS, Atendimento Psicanalítico Social e Online, democratizando a saúde mental, culpa e narcisismo, um conflito psíquico. A culpa e o narcisismo se entrelaçam em um jogo complexo, onde o sujeito se vê dividido entre a necessidade de preservar uma autoimagem idealizada e a angústia gerada pela falha em sustentar essa imagem. Freud, em Introdução ao Narcisismo, de 1914, já apontava que o narcisismo se estrutura como um investimento libidinal no próprio eu, servindo tanto para a construção da identidade quanto para a defesa contra a fragilidade psíquica. A culpa, por sua vez, emerge quando o ideal de eu, aquela imagem grandiosa que o sujeito construiu para si, é ameaçada pela realidade. Ou seja, o sujeito percebe que ele não é a última bolacha do pacote, que não é aquele alecrim dourado. Essa imagem cai. E aí vem a culpa. Por quê? Porque ele não consegue manter aquela autoimagem, aquela idealização de si mesmo. Continuando, o superego, essa instância crítica que se forma a partir das exigências parentais e sociais, passa a punir aquele deslize que revela a insuficiência do eu diante do próprio ideal. Quando o sujeito se percebe como falho ou indigno, a culpa pode se transformar em vergonha e autocondenação, ferindo o narcisismo e gerando um sofrimento intenso. Nos casos de narcisismo exacerbado, a culpa pode ser negada ou projetada no outro, já que admiti-la significaria reconhecer uma imperfeição insuportável. Isso pode levar a estratégias defensivas, como a racionalização, ou até mesmo a inversão da culpa para aqueles que o cercam. Por outro lado, em personalidades mais melancólicas, a culpa, e nós vemos isso muito na clínica, pode ser internalizada de forma massacrante, levando à autodepreciação e ao sentimento de indignidade. É o sujeito que se acha pior das pessoas. A psicanálise propõe que o trabalho psíquico com a culpa envolve reconhecer a fragilidade sem que isso destrua a autoimagem. É preciso abrir espaço para a elaboração subjetiva, onde a culpa possa ser compreendida não como um castigo absoluto, mas como um afeto que possibilita crescimento e transformação. Ao aceitar a própria incompletude, o sujeito pode deslocar-se de um narcisismo rígido para uma relação mais autêntica consigo e com o outro. Pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje, a nossa reflexão sobre culpa e ferida narcísica. Podemos dizer assim, né? Culpa e ferida narcísica. O sujeito se percebe como alguém falho. Não sou aquele alecrim dourado que eu achava que fosse. O ideal de eu, o eu ideal, o ideal de eu foi por água abaixo. Não sou aquele sujeito perfeito, correto o tempo todo. Eu tenho minhas falhas. Então, isso passa a gerar naquela pessoa um sentimento terrível, terrível de culpa por não ser aquele quem ele desejava ser. Meu nome é Dinei Mesquita, estamos aqui no podcast Freud Explica, e se você deseja atendimento psicanalítico, fazer terapia por um valor social, o telefone está aqui na descrição do vídeo. Um abraço a todos.